Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E então vamos lá, continuando a nossa série, onde nós queremos cada vez mais nos inundar da graça de Deus através dos escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta. Esse é o sonho de Deus, que nós vivamos nessa graça, da divina vontade. E por isso, vamos pedir a Deus, vamos invocar essa ação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. E é nessa graça, que nós estamos reunidos, no amor de um Deus poderoso, que quer nos inundar da sua presença. Então vamos hoje começar a meditar do próximo trecho, que é do dia 5 de abril de 1899, do volume 2, continuando então a série meditativa, Como Jesus me mantém na sombra do seu amor. Minha alma continuou em sua aniquilação e com medo de perder o doce Jesus, quando em um instante de repente ele se mostrou e me disse: eu mantenho você na sombra da minha caridade, de onde, à medida que a sombra penetra em toda parte, meu amor a mantém escondida em toda parte e em tudo. Do que você tem medo? E como posso deixá-la, enquanto a mantenho tão afundada no meu amor? Enquanto Jesus estava dizendo isso, eu queria dizer a ele, porque ele não apareceu de acordo com o habitual. Mas Jesus desapareceu imediatamente e não me deu tempo para dizer a ele nenhuma palavra. Oh Deus, que pena! Então, um trecho bem rápido, bem simples, Não tem muito o que falar, mas Jesus já iluminou a minha mente aqui para falar algumas coisas, Vamos lá. Então, me ajuda, Jesus, aí. Só o Senhor para me ajudar, para me dar essa graça, Então, a Luísa questionando novamente como Jesus me mantém na sombra do seu amor. Não explica muito bem, mas fala, só confirma, que Jesus mantém ela na sombra do seu amor. E aí faz a gente pensar, A gente não sente, ela também não sente isso. Ele tem que se comunicar para falar que ela está na sombra do amor, do seu amor. Por quê? Porque a gente tem um costume feio da gente não entender Deus, da gente não conhecer Deus. Nós estamos numa situação através da vontade humana, do pecado original, que é uma vergonha, A gente sabe disso. É uma vergonha. Todos os seres vivos, do planeta estão em ordem, Toda a criação já está em ordem, está em segundo lugar, Como a gente meditou ontem no Gênesis. Está em segundo lugar na ordem primordial de tudo a glória de Deus, Dentro da ordem que Deus conseguiu a glorificação para ele, Incrível, o que ele falou foi incrível, foi uma revelação incrível, assim, que eu nunca tinha ouvido falar, que isso é uma coisa incrível, você conhecer Deus e saber tudo que ele tem de mistérios para poder nos revelar. Então ele disse que dentro dele está o reino da divina vontade e a glória toda dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo ad intra, Dentro dele, no próprio Deus, está em primeiro lugar a própria glória dele, que é ele mesmo, Da sua comunicação da Santíssima Trindade. Depois, em segundo lugar, está a criação. São o céu, a terra, o sol, a natureza,
todas as árvores, todos os animais, todos os insetos, todos os elementos da terra, pedras, terra, areia, sal, tudo está em ordem e glorifica de uma forma abundante o nosso Criador. Em terceiro lugar está aí que estão os santos anjos, que estão os anjos e que estão os santos e os bem-aventurados da pátria celestial. Em terceiro lugar é que o céu dá glória para Deus. Gente, você consegue imaginar os anjos, por mais que eles estejam lá louvando glória a Deus nas alturas, 24 horas por dia, eles ainda não dão a glória toda que Deus merece. Tanto quanto a criação dá mais glória a Deus do que os santos anjos e os bem-aventurados e os santos da pátria celestial. Eu fiquei besta com isso, com essa revelação. Fiquei besta. Aí, em quarto lugar é que vem a família humana. Que vergonha. E não está em ordem. Não está. A família humana, não, né? Na hora que ele falou com a Luísa, ainda não estava nem um pouquinho em ordem. Estamos caminhando para que um dia, quem sabe, na possibilidade do reino divino vontade se instaurar, a gente se manter na ordem, né? Jesus, ele ter a ordem da vontade humana, da família humana. Então é uma vergonha. Os animais e todos os elementos da terra estão 10.000 passos à frente de nós, dando glória ao Criador. E aí ele vai explicar que na criação, ele se detém na criação. Ele se detém na criação em todas as formas. Ele se ocupa da criação, porque é o que dá mais glória para ele, então ele se ocupa. Ele se ocupa de cuidar da natureza, de cuidar dos céus, de manter a ordem das coisas da terra, a terra girando, as galáxias tudo certinho. Ele se ocupa disso mais do que tudo. Ele falou, tem outro trecho que eu li hoje, a gente ouviu o volume 20, ele estava falando sobre isso. Eu falei, Jesus, que mistério incrível, né? O quanto que o Senhor se detém cuidando, né, da criação, já que os seres humanos não estão... o Senhor não pode fazer nada com eles, o Senhor faz a sua glória através da sua criação. Dá toda a atenção para a criação. Logo após, o que o Senhor dá atenção a si mesmo, né? Porque o Senhor conversa entre o Senhor, em primeiro lugar, Pai, Filho e Espírito Santo, conversa o dia inteiro. Né? Um ama o outro no amor tão grande que um ama o outro o suficiente. Né? Pai, Filho e Espírito Santo se amam o suficiente por eles e por nós, né? E aí vem a criação que ama tanto o Criador, a criação que está totalmente inerte nas mãos do Criador, onde ele pode fazer o que ele quiser, porque lá no céu os anjos têm livre-arbítrio, né? Os santos e os anjos têm livre-arbítrio, e aí a criação não tem livre-arbítrio, então ela dá para Deus toda a glória, porque é o próprio Deus agindo nela, em total. Todo o sopro de vida da criação, toda a manutenção da criação é obra de Deus, por Ele mesmo instaurada. Então dá toda a glória que é Ele mesmo que dá para Ele mesmo, é isso que Ele quis dizer. E aí vem em terceiro lugar os santos e os anjos, aí vem a nós. Então é difícil, a gente está nesse quarto lugar, a Luísa também estava nesse quarto lugar, com certeza no segundo volume, onde ela não entendia ainda Deus. Ela não conseguia ainda assimilar esse amor de Deus por ela. Estava no processo ainda onde ela estava começando a entender. Então aí ela vai. Minha alma continuou em sua aniquilação. Oh, meu Deus, até quando, hein? Até quando vai ficar nessa aniquilação? Com medo de perder o doce de Jesus. Então a carinha dela tá meio assim, podia ter uma cara mais feia ainda, né? Mas tá brava aí, tá meio desconfiada. Tá esperando Deus aparecer. Cadê Deus? Cadê Jesus? Cadê ele? Né? Aí Jesus aparece. Né? Quando de repente, em um instante, Jesus aparece. E me disse: eu mantenho você na sombra da minha caridade. De onde, à medida que a sombra penetra em toda parte, meu amor a mantém escondida, em toda parte e em tudo. Ela não vai entender nada, ou ela entende? Acho que ela não entendeu nada que ele disse, porque depois ela vai perguntar coisa para ele. Eu mantenho você na sombra da minha caridade, do meu amor, de onde, à medida que a sombra penetra em toda parte, meu amor a mantém escondida em toda parte e em tudo. Então, ela está em tudo.
O amor dele não esquece ela. Isso que ela quer dizer, dizendo para nós também, meu amor não esquece você. Você se sente longe de mim? Por que, sendo que eu estou em você em todo momento? A criação é uma prova de que eu cuido dela. Né? Me detenho tanto na criação por amor a ti, por amor a vocês. Ele fala muitas e muitas vezes que ele cuida de tudo para nós, mantém tudo em ordem para nós, para a glória dele, mas também para nossa sobrevivência, para nossa felicidade, né? Do que você tem medo? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele pergunta para nós, do que vocês têm medo? Por que vocês têm dúvida de que eu amo vocês? Até quando vocês não vão entender? Do que você tem medo? E como posso deixá-la enquanto eu mantenho tão afundada no meu amor? Então, ele quer dizer para você, por que você ainda tem dúvida de que eu te amo? Por que você não tem dúvida de que você está o tempo todo nos meus pensamentos, de que eu penso em você o tempo todo? Não tem motivo para você ficar nessa aniquilação toda, nesse medo de que vai perder eu. O que é isso? Da onde você tem esse medo que vai me perder? Da onde que vem isso? Se você está o tempo todo, que a sombra penetra em toda parte, meu amor a mantém escondido em toda parte, em tudo. Do que você tem medo? E como eu posso deixá-la? Enquanto você está tão afundada no meu amor. Então é impossível, eu não posso te deixar. Porque eu te mantenho afundada dentro do meu amor. Você é especial, ainda mais a Luísa, gente. A Luísa é muito especial para Jesus. Vocês não têm noção, eu falei ontem sobre a infelicidade de Jesus, dele não poder falar, porque ele não tem a matéria-prima da vontade humana na criatura. Ela deu essa matéria-prima para ele. Imagina a felicidade de Jesus por ter encontrado Luísa. Então, é a felicidade dele. Né? E enquanto Jesus estava dizendo isso, eu queria dizer a ele, perguntar para ele, mas por que o Senhor não apareceu de modo habitual? De novo, parece que ela ouviu sobre a bendita lá, a humildade, e novamente, na hora que ela ia perguntar, ele sumiu. Mas por quê? Eu ia perguntar para ele. Eu queria dizer a ele por que ele não apareceu de acordo com o habitual. Mas Jesus desapareceu imediatamente e não me deu tempo para dizer a ele nenhuma palavra. Oh Deus, que pena. Bem feito. Por que fica insistindo na burrice? Né? Não é para insistir na burrice. Jesus não quer que a gente insista na burrice. Que a gente aceite, né, o quanto ele nos ama e que independente dele estar aqui ou não, aonde ele estiver, ele lembra da gente, ele pensa na gente, ele não para de pensar na gente. E você não precisa ter dúvida nenhuma de que ele te ama, de que ele cuida de você, de que ele providencia tudo pra você, de que tá tudo em ordem, tá tudo perfeito, não tem por que ficar nervosa. Não é mesmo? Então é isso. Não tem muito o que falar, não. Só isso. Amém? Estivemos reunidos e continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Recorde hoje, hein?